Vamos lá. Ontem, enfim, o Fluminense voltou a derrotar o Botafogo, né? E encerrou um jejum, né? Que, convenhamos, já estava uma coisa ridícula, né? Uma coisa inaceitável, assim, era uma sequência de derrotas muito grande e que não condiz com a história desse confronto, né? O Fluminense é o grande vencedor, né, no confronto direto contra o Botafogo e espero que, né, agora a partir dessa vitória as coisas voltem à normalidade nos próximos tempos aí, nos próximos confrontos contra o menor do Rio. Agora, eu não vou aqui nesse vídeo entrar numa de falar muito de trabalho de Zubeldia, né? Início de trabalho de Zubeldia, ou o que quer que seja, né? O maluco chegou ontem no clube, né? Não dá para cobrar absolutamente nada em termos de mudança. Esse time que enfrentou o Botafogo ainda tem muito mais de Renato do que de Zubeldia, né? E é absolutamente natural que seja assim, né? A única mudança que dá para falar foi a entrada do Cano no time titular, né? E não que, porra, o Cano não tenha sido titular diversas vezes com o Renato, né? Mas ultimamente o Everaldo vinha sendo titular. E deu certo, né? A escolha pelo Cano deu certo. O Cano fez o nosso primeiro gol. E é aquilo, a diferença do Cano pro Everaldo é muito clara. O Cano é um jogador que se posiciona muito mais ali pro gol, né? Para as finalizações, para meter a bola para dentro do gol. Tá o tempo todo tentando isso. O Everaldo já é um cara que o posicionamento dele e a atuação dele dentro de campo muitas vezes é mais fora da área, é mais numa briga ali, num jogo aéreo, uma tentativa ali muitas vezes de fisicamente ajudar o time de outras formas, até porque, né, a finalização, a capacidade dele de finalização não é tão apurada quanto a capacidade que tem o Germancano, né? E assim, eu acho que com o Lúcio Acosta em campo, as coisas para o Cano ficam muito mais fáceis, né? Porque o Lúcio Acosta é um jogador que tem uma capacidade muito grande para ajudar na criação, né? Para criar oportunidades. E dessa forma, a gente não precisa tanto de uma contribuição do centroavante nesse sentido. Isso é um cara que está sempre tentando ajudar a gerar jogo, né? Com o Renato, muitas vezes, a gente jogava naquele esquema de 3 volantes, e aí, porra, a nossa criatividade ficava muito limitada. E aí dava para entender uma escolha pelo Everaldo, porque o Everaldo é um cara que ajuda mais a gerar jogo, né? Brigando ali no alto, tentando fazer pivô, participando mais, tem um físico, né, muito mais privilegiado, correndo, brigando na marcação, né, cara? E às vezes tu botando o Cano para jogar no esquema de 3 volantes, assim, a bola não chegava e, porra, o Cano também não ajudava o time a criar nada. Agora, com o Lúcio Acosta, as coisas se clareiam muito mais, tanto pro Cano como pro time de uma maneira geral, cara. E assim, o Lúcio Acosta joga demais, né, mano? Lúcio Acosta é craque, assim, desculpa, mas não é preciso, não é necessário ver muito esse cara jogar para perceber que, porra, é um jogador diferenciado, né? O toque dele é diferenciado, a capacidade que a gente enxerga nele de, porra, de primeira ali, tá sempre tentando um passe decisivo, uma enfiadinha, pensa muito rápido, é um 10 clássico, né, cara? É aquele 10 que, porra, tem uma capacidade de colocar o atacante na cara do gol que é diferente, pô. É diferente. E é um jogador, arrisco a dizer que é um 10, cara, que o Fluminense não tem há muito tempo.
Porque aí a gente vai falar, ah, mas e o Ganso, né? Tá falando aí de 10 clássico, né? Que é um 10 mais clássico que o Ganso. E sim, o Ganso é um 10 clássico também em muitos aspectos, mas tem características distintas. O Ganso é mais aquele regista, é mais aquele maestro que dita o ritmo de jogo, do jogo, um pouco até mais recuado, né? Aquele cara que no meio de campo vai encontrando soluções, até aparece para ajudar na saída de bola às vezes, né? É o cara que dita o ritmo do jogo, encontra soluções, mas não necessariamente está o tempo todo ali na entrada da área buscando deixar o nosso atacante na cara do gol, né? Não é um jogador que pisa tanto na área, que está envolvido no momento ali decisivo do jogo. O Lúcio Acosta, sim, né? O Lúcio Acosta é um cara que tem mais essa capacidade até de dar assistência. Se a gente for pegar o Ganso, cara, pelo número de partidas que o Ganso tem pelo Fluminense, o número de assistências dele não é tão absurdo, né, cara? O Arias, por exemplo, é um cara que tem uma média de assistências muito melhor do que a do Ganso. Por quê? Porque o Ganso é um cara que, porra, a característica dele é diferente, né? Não é um cara que tá tão incisivo ali dentro da área, perto da área, próximo, quanto o Arias, por exemplo, estava, né? Que também é um outro tipo de jogador, mais ponta, não é tanto 10, por mais que também pudesse fazer essa função. Então, acho que assim, a gente tem no Lúcio Acosta um jogador muito raro, né? Todo mundo fala, ó, 10 no futebol é muito difícil hoje em dia. A gente tem dois, né? A gente tem o Lúcio Acosta e o Ganso. E, dependendo da característica do adversário, né? Nós temos opções de camisas 10, né? E eu acho que, porra, eu espero, né, que o Zubeldia já tenha percebido que o Lúcio Acosta hoje é titular absoluto do Fluminense, né? Eu entendo que o Renato tenha demorado um pouco para lançar o jogador, né? Tinha acabado de chegar, então não deu logo a titularidade absoluta para ele. Nos jogos fora de casa vinha escalando aquele esquema com 3 volantes, mas eu acho que, porra, ao mesmo tempo ele demorou demais, cara. Eu acho que contra o Lanús já não tinha muita justificativa. Você vê contra o Bahia, no jogo lá na Bahia, a gente tem um resultado negativo sem o Lúcio. Com o Lúcio começando desde o início, a gente consegue a virada. Contra o Lanús, sem o Lúcio, a gente tem um resultado negativo. E no Maracanã, o time, né, consegue criar muito mais, né? No fim das contas, apenas empata o jogo, mas não foi culpa do Acosta, né? Longe disso. Até acho que foi muito culpa até da saída do Acosta prematuramente, né? E eu realmente acho que lá na Argentina o Acosta poderia ter iniciado o jogo, né? Porque o Fluminense tem condições de ser protagonista e buscar um protagonismo num jogo na Argentina contra o Lanús, né? E mesmo se ele não fosse entrar como titular, porra, mano, precisava entrar só ali nos 38 do segundo tempo, como ele entrou. Eu acho que assim, como até o Zubeldia bem disse na coletiva dele inicial aí de imprensa, né? O ano no Brasil é muito longo, são muitas competições para o time ter uma identidade só o ano todo, né? E eu acho que o Fluminense do Renato Gaúcho ficou muito preso naquele Fluminense do Mundial, né? A gente vai enfrentar um Lanús com um elenco com valor de mercado 3 vezes menor do que o nosso, do mesmo jeito que a gente ia enfrentar a Internacional de Milão no Mundial, né, cara? Um Borussia Dortmund no Mundial, não dá, né? E eu acho que assim, o momento pede Lúcio Acosta, titular do Fluminense. É um jogador que dá uma outra dinâmica para o time, né? Um jogador que dá outra dinâmica para o time, muito mais criatividade e ofensividade, que esse time precisa, né? É um time que vinha criando muito pouco e assim, consegue essa vitória contra o Botafogo a partir da bela atuação do Lúcio Acosta, que, porra, no primeiro gol, né? Ele que constrói o gol desde o início ali, ele recebe uma bola de costas para a defesa, que grande parte dos jogadores só dominaria e de repente, porra, retornaria a bola ou daria um passe ali burocrático. E o cara de primeira, mano, já faz um
passe vertical, já corre para receber, faz a tabelinha ali e a jogada resulta num gol do Fluminense, né? Então, assim, destaque pro Lúcio Acosta, que eu já falei pra caralho, né? Mas destaque também pro Martinelli e pro Hércules, né? Acho que a nossa dupla de volantes foi muito bem e é uma dupla que tem um potencial enorme, cara. Tem um potencial muito grande. Eu acho que cada vez mais eles estão se encaixando, aprendendo a jogar juntos. São jogadores que se complementam, né, cara? Ontem, principalmente o Martinelli se destacou muito, deu uma belíssima assistência, mas eu acho que é um meio de campo que pode funcionar muito para a sequência da temporada. E é isso, agora a gente tem uma sequência de Campeonato Brasileiro, como eu acho que a gente não teve o ano todo, né? Uma sequência em que a gente realmente vai poder ficar totalmente focados no Campeonato Brasileiro, né? Para melhorar a nossa posição no Campeonato Brasileiro e também para ir construindo, para o Zubeldia ir construindo o trabalho dele e criando uma identidade de time, né, um sistema de jogo, para a gente cada vez mais ir se preparando também para os jogos decisivos do final da temporada. Então é isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço. Valeu.